Calorosas saudações, e o Chega pode ter perdido 50% dos votos nesta última sondagem, mas, por favor, não percam a oportunidade de colocar like neste vídeo, é verdade, meus caros, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais e afins. Já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, nova sondagem, desta vez da Intercampos, em que o Chega tem uma queda de quase 50% relativamente ao resultado que teve na última eleição legislativa de 2024, há cerca de um mês e meio atrás. Portanto, sem mais demoras, vamos olhar aqui para, em primeiro lugar, a sondagem sem a distribuição de indecisos, que é bastante, e depois, como é bastante, eu fiz com a distribuição de indecisos, e depois vamos olhar ao número de deputados, à comparação com 2019, e posteriormente vamos ver as regiões do país em termos da percentagem de quem ganha mais votos. Ora, como podem ver aqui este print de imagem, PS com 27%, PSD, ou AD no caso, com 23%, Chega com 10%, Bloco de Esquerda com 6%, Livre com 4,8%, subida bastante interessante do partido de Rui Tavares, Iniciativa Liberal com 3,6%, 4% arredondado, CDU 2,7%, PAN 1,1% e depois, como podem ver, uma grande percentagem de indecisos, 17,5%, que altera um bocado aqui os resultados que nós estamos a ver sem a distribuição de indecisos. Para todos os efeitos, sem a distribuição dos indecisos, e o que justifica o título aqui, é que o Chega tem uma quebra de quase 50% dos votos. Contudo, se querem que vos diga, é a minha opinião pessoal, as sondagens são o que são, mas tendo em conta que toda a direita do PS, perde votos e o único partido a ganhar é o Bloco e o Livre, enfim, não sei até que ponto é que isso é assim tão, mas vamos analisá-la em todo o caso. Ora, com a distribuição de indecisos, o que nós temos é o Partido Socialista com 33%, a mesma percentagem de votos que já tinha tido na última sondagem que saiu há cerca de alguns dias atrás, se não me falha a memória, há 3 ou 4 dias. O PSD com 28% e basicamente mantém a mesma percentagem de votos que teve em 2019, nas últimas eleições europeias. Não se esqueçam que CDS e PSD na altura concorreram separadamente. Um teve 22%, o outro teve 6%, à volta disso. O Chega com 13% com a distribuição de indecisos, mesmo assim ainda é uma perca de 5 pontos percentuais relativamente às últimas eleições legislativas do passado mês de março. E depois temos aqui algumas subidas comparativamente às últimas legislativas de há mês e meio. O Bloco de Esquerda com 7%, o Livre com 6% e temos uma queda da Iniciativa Liberal. Portanto, parece-me, eu não vou dizer que a sondagem é facciosa, não vou fazer esta acusação, mas no mínimo é suspeito porque todos os partidos à esquerda sobem e todos os partidos à direita descem ou mantêm-se, e mesmo assim o PSD cai um bocadinho em termos decimais na comparação com 2019. Portanto, todos os partidos à esquerda crescem e os da direita entre aspas, à direita do PS, nem tanto. Portanto, parece-me demasiada coincidência só para uma sondagem apenas, não é? Portanto, em termos de percentagem, é isto que temos, um afastamento do Chega do Bloco Central e uma aproximação dos partidos mais pequenos da esquerda ao terceiro lugar do Chega, mas ainda a uma considerável distância. Depois, o que temos aqui em termos de apresentação do número de deputados para o Parlamento Europeu, eu relembro que no Parlamento Europeu são apenas 21 deputados, portanto temos 8 do Partido Socialista, 7 do Partido Social Democrata e depois 3 do Chega. Há aqui algumas coisas interessantes a verificar. É que na última sondagem às europeias, aquela que eu falava de há 4 dias atrás, o Chega conseguiu 4 deputados, 4 eurodeputados. E é curioso porque eu creio que nenhum partido além do PS e do PSD tinha conseguido até hoje 4 eurodeputados. Não sei se 3 já foi, mas eu creio que sim. E, portanto, vamos ver se o Chega é capaz de conseguir almejar esse nível dos 4 eurodeputados. A mim não me surpreenderia. Atenção que 13% garante à volta de 3 deputados, 16, 17 irá garantir uma quantidade de 4. À volta disso, dependendo depois também dos outros resultados. Mas será um teste importante, porque nas eleições europeias a abstenção normalmente é superior e normalmente é superior em população que normalmente vota mais no Bloco Central. Os extremos, entre aspas, ou seja, as pontas ideológicas do Parlamento Português normalmente mobilizam mais facilmente o seu eleitorado para votar nas europeias do que propriamente em eleições legislativas, onde o Bloco Central tem muito mais foco de voto. Aliás, eu relembro que em 2019 o Bloco de Esquerda teve 10%. Portanto, é um resultado particularmente interessante, até para os níveis do Bloco de Esquerda, mesmo no seu auge, a nível ideológico e eleitoral. Portanto, vamos ver o que é que o Chega consegue, e também é um teste de fogo no sentido em que é possível perceber se o Chega terá dimensão semelhante
àquilo que tem numa eleição legislativa quando não é André Ventura a encabeçar a candidatura. E será interessante, de um ponto de vista de análise, também compreender. Depois, temos 3 partidos a eleger um eurodeputado cada. Bloco de Esquerda elege um, Iniciativa Liberal elege também um e o Livre elege um. Destaque para o Rui Tavares. Eu acho que o Rui Tavares tem feito Eu acho que a única surpresa aqui neste número de deputados, tendo em conta que o Chega já não é novo o crescimento que o Chega teve, tendo em conta que conseguiram 50 deputados nacionais há um mês, mas eu acho que aqui a surpresa é o Livre conseguir almejar quase 6% com distribuição de indecisos, porque apesar de tudo, o Livre neste momento está a rivalizar com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, partido esse que há 5 anos atrás, nas últimas europeias, teve 10%. Portanto, gostando ou não do Rui Tavares, o trabalho que tem feito no sentido de mobilizar o eleitorado da esquerda à esquerda do PS para o Livre tem sido particularmente interessante e, aliás, o melhor discurso do 25 de Abril à esquerda foi claramente o Rui Tavares. Não estou a dizer que concordo com ele. Estou a dizer que é o melhor discurso em termos de transmissão da ideia e até na qualidade retórica, que também não é nada má de todo. Portanto, resultado particularmente interessante para o Livre, simpático para o Chega, mas com potencial para mais, e a rivalidade habitual entre o Bloco Central para ver quem é que disputa o primeiro lugar. Ora, depois nós temos aqui a comparação com 2019 e aqui podemos ver algumas coisas interessantes. Só para perceberem o gráfico, a percentagem que está aqui a aparecer agora não é a percentagem que apareceu no primeiro gráfico das votações. Esta percentagem é a percentagem de votos que os partidos tiveram na eleição de 2019. Por exemplo, o Chega está ali mais pequenino, teve 1,5% em 2019 e à frente está se têm mais eurodeputados ou menos eurodeputados do que tiveram também em 2019. No caso do PS, a percentagem é exatamente a mesma, com a distribuição de indecisos, mas acabam por perder um eurodeputado porque estão ali no limiar da eleição do 8º/7º, portanto, perdem um eurodeputado. O PSD, como eu tinha dito, mantém a mesma percentagem, porque o PSD na altura tinha tido 22% e o CDS 6%, o que totaliza 28% e mantém, portanto, mais 0 deputados ou menos 0 deputados é igual. Portanto, mantém a mesma representação europarlamentar. E depois o Chega, é a maior diferença, não é? Cresce, mesmo numa sondagem mais fraca, como é o caso desta, cresce quase 12 pontos percentuais e aumenta a sua bancada parlamentar, que neste momento é existente no Parlamento Europeu, para 3 deputados. Portanto, é claramente o partido que mais cresce. O Bloco de Esquerda, apesar de ter um resultado mais simpático nesta sondagem, cai. Eu tinha dito que tinham tido 10%, mas mesmo assim perdem 3 pontos percentuais relativamente aqui a 2019, porque agora têm 7, perdem um eurodeputado. A Iniciativa Liberal teve 1% há 5 anos, agora aumenta para 4, 5%, ganha um eurodeputado. A CDU tinha tido 7%, cai para 3% agora e perde os 2 eurodeputados que tinha tido na altura. Portanto, é curioso vermos isto. A CDU deixava de ter representação no Parlamento Europeu, o que, enfim, é uma perda tremenda. E, aliás, até, por um lado, eu nunca na vida votaria no PCP, e estão completamente nos meus antípodas ideológicos, mas entre ver alguém a representar o PCP, entre Paulo Raimundo a liderar uma cabeça de lista, ou ser cabeça de lista, e João Oliveira, honestamente tenho pena que não seja João Oliveira a usufruir do lugar de cabeça de lista em detrimento de Paulo Raimundo. Acho que é um desperdício para o PCP. Não compreendo o que é que Paulo Raimundo faz como líder do partido, mas enfim. Depois, o Livre, com um crescimento interessante. Na altura, em 2019, teve 2%. Agora tem 6%. Ganha um eurodeputado. E depois, a maior queda que existe é do PAN, que conseguiu 5% há 5 anos atrás e agora tem uns meros 1%. E, portanto, perde o eurodeputado que tinha, ou melhor, que ainda tem, mas que, pelo andar da carruagem, irá perder. Depois, só aqui uma análise a nível territorial do país, não é? Acho que é interessante fazermos isto, no sentido em que nós conseguimos ver as zonas do país com maior percentagem de votos. E é por isto que eu digo que a sondagem em si é um bocado estranha, porque recordam-se que, por exemplo, no distrito de Faro, no Algarve, o Chega ganhou a eleição, não é? E aqui nós vemos que em nenhum concelho de Faro o Chega ganha. Nenhum concelho do distrito de Faro o Chega ganha. O que é um bocado estranho. E até em alguns concelhos da zona do distrito de Beja é estranho que o Chega não ganhe nenhum. Por isso é que eu digo que esta sondagem é um pouco estranha e até por outra razão também. É que mesmo na zona da área metropolitana do Porto, ali, o PSD quase que não ganha concelhos. E é um bocado estranho porque o PSD, embora tenha menos proeminência eleitoral do que noutras zonas do norte do país, costuma ter alguma força na área metropolitana do Porto. No norte do país o Chega não tem relevância nenhuma comparativamente ao PSD, não é essa a questão. Mas as duas coisas que me fazem questionar um pouco a veracidade eleitoral desta sondagem é o facto do Chega ser inexistente
em termos de liderança no Distrito de Beja e no Distrito de Faro, e o facto do PSD não ter maior proeminência eleitoral ali na zona da área metropolitana do Porto. Portanto, são estas duas grandes questões que me fazem questionar, não é? E a hegemonia do PS, até porque, se repararmos bem, só passou um mês das eleições. Esta transformação eleitoral em apenas cerca de 30 e tal, 40 e tal dias, não me parece execuível, porque não houve assim tanta polémica para isso, para se haver aqui uma alteração tão grande. Ok, houve a questão do choque fiscal do IRS, mas pouco mais do que isso, não é? Portanto, eu não creio que seja assim tão justificativo para um câmbio desta dimensão. Mas, enfim, digam-me vocês o vosso parecer relativamente a isto, se concordam, se não concordam, deixem-me só colocar aqui, porque isto também é preciso fazer propaganda, não é verdade? Mas enfim, meus amigos, digam-me o que é que acham relativamente a esta sondagem. Eu tenho algumas questões relativamente a ela, a esta sondagem, as outras, mas sondagens são sondagens, e portanto, meus amigos, deixem em baixo os vossos comentários, estou curioso para perceber qual é a vossa opinião relativamente a esta conjetura eleitoral, se efetivamente creem que o Chega não chega a resultados tão simpáticos como as legislativas, se o PSD não ultrapassa o PS, se o LIVRE consegue resultados desta dimensão quase ao nível de quarta força política, rivalizando com o Bloco de Esquerda e até ficando à frente da Iniciativa Liberal. Portanto, são várias questões aqui colocadas numa dimensão eleitoral para o Parlamento Europeu que podem ser particularmente dispares da realidade da eleição legislativa nacional de há poucos dias, de há poucas semanas atrás. Se calhar é mais correto nomenclar assim. Ora, meus caros, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Relembro que podem utilizar o meu código SOUSA10 na Prozis. Clicam no segundo link da descrição, vão ao site da Prozis e quando forem fazer as compras, colocam o código SOUSA10 para 10% de desconto em vários produtos e até têm ofertas no cash out. Não sei o que é que têm, depende das compras que cada um de vocês fizer, mas têm direito a isso. Metam também like no vídeo, que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores ou aos 40 mil. Eu ainda não sei se vou meter este vídeo no primeiro ou no segundo canal, logo vejo. E bom, eu diria que ficávamos por aqui. Partilhem também nas vossas redes sociais, sigam-me nas minhas, está aqui. E muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.